Meu nome é Larissa Andrade. Tenho 43 anos e vivo de cozinhar para os outros. Casamentos, velórios, festas de igreja, a felicidade alheia. Em maio do ano passado, no meio do almoço de domingo, minha mãe empurrou uma folha de papel dobrada sobre a mesa e disse que eu tinha até outubro para perder 23 quilos, ou não haveria casamento. Você vai nos envergonhar nas fotos, ela disse, e passou a travessa de couve como quem comenta sobre o tempo. Minha família toda concordou com a cabeça. No meio daquele inverno, ela já tinha gastado 5.200 do próprio bolso para cancelar o salão do meu casamento, pelas minhas costas. Mas eis o que nenhum deles sabia. Até o fim daquele inverno, eu teria planejado um dia diferente, dirigido 3 horas para o norte, e batido numa porta que ninguém da minha família tocava havia 22 anos. E o que aconteceu no nosso reencontro de família anual, por causa disso, parou 40 pessoas no meio do almoço. Sejam bem-vindos de volta ao Histórias em Voz Baixa, onde mulheres discretas contam as histórias que a família nunca esperou que elas contassem em voz alta. Se você já foi amada com condições anexadas, puxe uma cadeira, porque esse episódio é para você. Deixe um comentário aqui embaixo e não esqueça de se inscrever. Há 9 anos, eu abri uma empresa de buffet com 3.900 e uma Kombi usada. Chamei de Segunda Mesa. Cozinho num antigo salão comercial reformado na Rua Principal, em Vale Verde, no interior de Minas Gerais. E o Diego e eu moramos no apartamento em cima da cozinha, onde tudo tem sempre um cheirinho de cebola e manteiga. 4 funcionários fixos, sábados de 12 horas. Meu estojo de facas vale mais que meu carro, e eu construí tudo isso sozinha, pedido por pedido, rechod por rechod, sem ninguém me dar um tostão. Em abril, o Diego me pediu em casamento no Pomar do Vale, 15 minutos fora da cidade, logo depois que eu terminei de desmontar um casamento que eu tinha atendido embaixo das macieiras deles. Ele ainda estava com as luvas de serviço que tinha colocado para ajudar minha equipe a empilhar cadeiras, e estendeu o anel como quem serve a sobremesa. Esse é o Diego Cavalcante, 46 anos, professor de ciências no colégio, corrige provas na minha bancada de preparo. Acha que eu sou engraçada. Eu disse sim antes do joelho dele tocar a grama. Por umas 6 horas, eu flutuei. Eu já tinha a imagem na cabeça, aquela que toda noiva carrega como se fosse uma receita de família. Eu e o Diego debaixo das macieiras, e atrás de nós, todos eles. Minha mãe, meu pai, minha irmã, as tias, os primos, uma fileira inteira e intacta de família. Depois fomos até a casa dos meus pais para dar a notícia, e vi os olhos da minha mãe fazerem a coisa que sempre fizeram a vida toda. Foram para minha cintura antes de irem para o anel. Ela se recompôs rápido. Sempre se recompõe. Me abraçou e disse que outubro era um mês lindo para casar. Mas eu já tinha visto o olhar. Eu li aquele olhar desde antes de saber ler qualquer outra coisa. Crescer como Andrade explica tudo o que veio depois. Na nossa casa, o corpo de uma menina era patrimônio da comunidade. Discutido como as outras famílias discutiam o financiamento da casa. Em toda festa de família havia 2 mesas, a grande na sala de jantar e uma mesinha dobrável encostada na porta da cozinha. E desde os meus 10 anos, mais ou menos, aquela segunda mesa era minha. Perto do fogão, minha mãe dizia, assim ela ajuda. Meu prato de sobremesa era retirado discretamente antes da sobremesa chegar. O prato da minha irmã Marina nunca era, não porque a amassem mais, mas porque ela tinha aprendido, aos 8 anos, a deixar comida no prato, e eu não. A cozinha era para ser meu castigo, virou meu território. Se eu ia ficar sentada perto do fogão a infância inteira, eu ia aprender o que aquele fogão sabia fazer. E aos 20 anos eu já cozinhava melhor que qualquer mulher daquela família. E todas sabiam disso. Nos últimos 7 anos eu atendi de graça todo o evento da família Andrade. Aniversários, velórios, a festa de São João e o grande dia. O reencontro de família na Represa do Cedro, todo segundo sábado de setembro. 40 pessoas. Minha comida, minha Kombi, minha equipe, meu presente. Eu dizia a mim mesma que era generosidade. A verdade é mais feia e mais simples. Eu ainda estava na segunda mesa, pagando aluguel por um lugar na primeira. E em cada um daqueles reencontros, ano após ano,
Havia uma cadeira dobrável que era armada e nunca usada. E ninguém jamais dizia para quem era. Toda família tem uma cadeira em que ninguém senta. A nossa tinha um nome que eu não tinha permissão de dizer. O ultimato veio no meio de maio, no jantar de domingo, entre o lombo assado e as tortinhas de limão que eu tinha feito de manhã. Minha mãe pousou a colher de servir, tirou do bolso do casaco de tricô uma folha dobrada e a deslizou pela toalha até mim, como quem entrega uma conta. Era um plano alimentar impresso, com metas semanais de pesagem escritas com a letra caprichada dela de boletim de igreja, começando naquela segunda-feira e terminando na semana de 10 de outubro. Minha semana de casamento. 23 quilos, ela disse. Você tem 5 meses. É totalmente possível se você levar a sério. Olhei para o meu pai. Ele estudava o prato como se tivesse escrituras sagradas ali. Marina mexia o chá, olhos baixos, a colher girando e girando sem som nenhum. E se eu não conseguir? Perguntei. E eu queria que ficasse registrado que minha voz não tremeu. Minha mãe cruzou as mãos. Então não tem casamento, querida. Pelo menos não um que a gente pague. Não um em que a gente fique de pé. Você vai nos envergonhar nas fotos. Ali estava. Nem sussurrado, nem suavizado, apenas colocado em cima da mesa, entre o lombo e as tortinhas, na frente do meu pai, da minha irmã e de Deus. Ela até sorriu um pouco, aquele sorriso incentivador que ela dá para as voluntárias da igreja quando está passando adiante um trabalho que ninguém quer. Larguei o garfo. Disse que ia me casar com o Diego em outubro, no Espaço Bétula, no corpo que eu ocupava naquele exato momento, e que ela era bem-vinda para ser fotografada perto dele. A colher da Marina parou. O sorriso da minha mãe não se moveu 1 milímetro. Então é uma sorte, ela disse, que o salão esteja no meu nome, querida. Aqui é a parte em que você pode querer perguntar por que o salão do meu casamento estava no nome da minha mãe. E aqui é a parte em que eu conto que perguntei a mesma coisa em voz alta, lá em abril. O Espaço Bétula era o presente dela. Essa foi a palavra que ela usou, presente, quando anunciou, no passado, decisão já tomada, que já tinha reservado, assinado o contrato e dado o sinal de 5.200 para o segundo sábado de outubro. Eu nunca escolhi aquele lugar. Nunca sequer tinha visitado antes de ele ser meu. Ora, eu tenho uma empresa. Sei o que significa uma assinatura. Então, naquela mesma semana, liguei para a coordenadora de eventos, uma mulher muito gentil chamada Bianca, e pedi para ser incluída no contrato. Bianca se desculpou e explicou que o Espaço Bétula só aceita um único cliente signatário por evento. Política da casa, sem exceções. Quem assinou é quem decide. Tudo bem. Então ofereci à minha mãe um cheque com o valor total do sinal naquele mesmo dia, para transferirmos o contrato para o meu nome. Ela não aceitou. É o meu presente, ela disse, com a mão espalmada no peito, como se eu tivesse insultado a bandeira. Não ouse me insultar. E o que você faz com isso? Em abril, quando tudo ainda são sorrisos e degustação de bolo, você se convence de que sua mãe reservou seu casamento porque te ama. Você percebe aquele friozinho no estômago e o deixa de lado, porque brigar por causa disso te transformaria na vilã. Eu já tinha feito as contas, e as contas só davam uma resposta que eu não queria dizer em voz alta. Um presente que você não tem permissão de recusar não é presente. É uma coleira com laço. O Diego soube do ultimato naquele domingo à noite e ficou muito quieto, o que, para o Diego, equivale a gritar. Eu pedi em casamento a mulher que estava ali, ele finalmente disse. Ela inteira. Não me lembro de ter encomendado uma versão menor. A família dele, os Cavalcantes, é o que eu entendo por normal. A mãe dele perguntou o que íamos servir e se podia trazer o bolo de limão dela, e essa foi a lista completa das exigências. O contraste doía no peito. Ainda assim, tentei. Naquela quarta-feira, voltei sozinha à casa dos meus pais, sentei na cozinha imaculada da minha mãe e ofereci a trégua que eu tinha ensaiado na Kombi. Disse que contrataria uma personal trainer se isso a deixasse mais tranquila, para força, para o longo prazo, por mim. Mas não haveria balança, não haveria pesagem, nenhum prazo atrelado ao meu casamento. Achei que era generoso. Ela ouviu com a cabeça inclinada, do jeito que ouve más notícias no púlpito. Você acha que estou sendo cruel? Ela disse.
Eu sou a única pessoa na sua vida honesta o bastante para te proteger. O mundo é cruel com mulheres que se largam. Eu sei exatamente o quanto é cruel. Uma mãe conserta a filha antes que os estranhos tenham a chance. Ela acredita mesmo nisso. Preciso que você entenda, porque isso é o motor de tudo o que ela fez depois. No universo dela, crítica é a língua materna do amor, e ela se considera fluente. Deu um tapinha na minha mão como se tivéssemos concordado em algo. No São João, ela disse, a família inteira vai estar na fogueira. Você vai me dar sua resposta lá, na frente de todo mundo, de um jeito ou de outro. Vale Verde em si era o tabuleiro em que ela jogava. 12.000 habitantes, um colégio, uma boa lanchonete e uma igreja, São Marcos, onde minha mãe comanda a comissão de hospitalidade há 25 anos. Numa cidade como a nossa, reputação é moeda e minha mãe é a tesoureira da família. Ela decide como os Andrade parecem por fora, que notícia é compartilhada depois da missa, qual fica enterrada na conversa de fogão, que foto vai para o aparador, e a joia da coroa dessa operação é o reencontro. Todo segundo sábado de setembro, o clã inteiro dos Andrade e dos Almeida, o lado da minha mãe, toma conta do quiosque da represa do Cedro. 40 pessoas, jogo de árgolas, 3 gerações de cadeiras dobráveis, e nos últimos 7 anos, minha comida sustentando tudo enquanto minha mãe recolhe os elogios na mesa principal. Este setembro seria o 29º ano. Eu conseguiria montar aquele almoço de memória. E todo ano, no fim da última mesa, a cadeira extra. Ninguém a designa, ninguém a guarda também. Ela simplesmente fica ali, de costas para a represa. E a única vez em que perguntei sobre ela, eu tinha uns 20 anos. A conversa na mesa emudeceu tanto que dava para ouvir os motores dos barcos, e minha tia Neide se levantou e começou a raspar pratos perfeitamente limpos. Parei de perguntar, mas notei que minha avó, a própria mãe da minha mãe, não existia naquela família, sem visitas, sem ligações, sem nome. Ela não estava morta. Gente morta é lembrada no Natal. Ela era algo pior que morta. Ela tinha sido apagada. E eu estava prestes a descobrir o que uma mulher precisa fazer na minha família para merecer isso. A fogueira de São João foi na casa dos meus pais. Uns 20 e tantos parentes no quintal, e minha mãe estava pronta para mim. Quando a fila da comida se formou, ela apareceu ao meu lado, segurando um prato que tinha montado especialmente. Legumes no vapor, peito de frango seco, uma porção de cottage, e me entregou em voz bem alta. O prato da noiva, ela anunciou. Estamos todos apoiando a jornada da Larissa. Casamento de primavera, corpo de primavera. Cabeças se viraram. Alguns tios riram baixinho. A esposa do meu primo disse, que gesto atencioso. E em algum lugar atrás de mim, uma cadeira de praia rangeu com aquele som específico de plateia se ajeitando. Eu tinha dito não em maio e não em junho, e ali estava ela anunciando minha rendição para a família como se fosse sorteio de rifa. Mantive as mãos ao lado do corpo. Disse, alto o bastante para carregar pelo quintal, que não havia jornada nenhuma, nenhum plano de primavera, e que o casamento era em outubro. Depois pousei o prato da noiva devagar em cima do buffet, como se fosse prova de um crime. O que aconteceu depois é uma lei da física na minha família. Os olhos da minha mãe se encheram. O queixo dela fez aquele pequeno tremor corajoso. E em 90 segundos, 3 tias se fecharam ao redor dela como gaze em torno de um corte, me lançando olhares por cima do ombro dela enquanto ela sussurrava que só estava tentando ajudar. Me peguei quase pedindo desculpas pelo meu tom, pela cena, pelo tempo no quintal dela. E aí percebi o que estava fazendo e parei. Mas aquele pedido de desculpas, inacabado, me seguiu por semanas. Dirigi para casa com raiva de todo mundo, inclusive de mim mesma. 2 semanas depois, um e-mail caiu na minha caixa de entrada com um assunto que tive que ler 3 vezes. Sentimos muito pelo adiamento. O e-mail era da Bianca do Espaço Bétula e era gentil, o que de alguma forma piorava tudo. Ela esperava que estivéssemos bem. Disse que outubro é difícil e que, se um dia quiséssemos celebrar com eles no futuro, adoraria ajudar. Liguei para ela ainda com flores nas mãos. Minha mãe tinha cancelado o contrato naquela terça-feira, 4 dias depois da fogueira, pessoalmente, calma como uma cliente devolvendo um casaco.
Tinha perdido o sinal inteiro de 5200. Sabia da política e assinou o cancelamento mesmo assim. E o segundo sábado de outubro, minha data, tinha sido reservado na mesma manhã para um casal da lista de espera do Espaço Bétula. Sinal pago, contrato assinado, acabou. A Bianca sentia muito. Tinha presumido que eu já sabia, porque a titular do contrato disse que a família tinha decidido adiar. A família tinha decidido. Fiquei parada no meio da minha própria cozinha, telefone no ouvido, passando manteiga na mesma assadeira, limpa repetidas vezes, porque minhas mãos precisavam de uma tarefa que minha cabeça não conseguia estragar. Aqui está o que eu quero que você pense comigo, porque eu tive que pensar. Ela não perdeu aquele dinheiro, ela o gastou. Minha mãe preferiria queimar 5.200 a perder uma discussão para a própria filha. Esse foi o valor que ela colocou na minha obediência. E se você perguntasse a ela, parada no jardim dela com o recibo na bolsa, ela diria que foi um ato de amor. No meu ramo, quando uma cliente cancela, chamamos a data de liberada. Meu casamento não foi liberado. Foi retomado à força. Fui até a casa dos meus pais com o e-mail ainda aberto no celular. Minha mãe estava nos canteiros da frente, com o regador, cortando flores murchas de petúnia, e nem tirou as luvas. Não foi cancelado, foi adiado, ela disse. Chame de motivação. Você vai me agradecer nas fotos da primavera. Ela já tinha feito as ligações. Essa foi a parte que me tirou o fôlego. Minha tia Célia sabia. Os primos sabiam. A comissão de hospitalidade de São Marcos sabia. O casamento tinha sido adiado para a primavera. Ela contou a todos por motivos de saúde, dito com aquela pausinha que deixa todo mundo preencher a lacuna com a minha cintura. Ela tinha tirado a minha própria história das minhas mãos e contado do jeito dela para cada pessoa que eu conhecia. E tinha contado primeiro o que numa cidade pequena é o jogo inteiro. Qualquer coisa que eu dissesse agora chegaria em segundo lugar, e segundo lugar soa como má fé. Meu pai ficou parado na boca da garagem o tempo todo, limpando as mãos num pano que não tinha nada. Olhou para mim uma vez, um pingo de desculpa tremeluzindo atrás dos óculos, e depois olhou de volta para o pano. 30 anos de casamento com um sistema climático ensinam um homem a ficar dentro de casa, eu acho. Mas parada naquela garagem, parei de esperar que ele se tornasse outra pessoa. Se alguém já contou a sua própria história por você antes de você conseguir abrir a boca, deixe nos comentários e me conte como você retomou o controle, porque eu leio todos eles. E, em algumas noites, a seção de comentários deste canal é a única mesa onde todo mundo é alimentado. Naquela noite, meu celular acendeu no balcão. Marina, posso passar aí? Não conta pra mamãe. Minha irmã veio até a loja depois do fechamento, sentou no banquinho da bancada de preparo como fazia quando éramos crianças, e me disse para me render. Não com essas palavras. Nas palavras dela foi: só siga o plano, Larry. Funciona. É mais fácil quando você está do lado bom dela. Olhei para ela. 38 anos, minha irmã caçula, criando a Bia sozinha e fazendo isso muito bem, e tão magra que o relógio dela girava frouxo no pulso. Tinha um saquinho de amêndoas na bolsa e, enquanto conversávamos, tirou exatamente 6 e comeu devagar, como quem raciona um baralho de cartas. Perguntei quando tinha sido a última vez que ela comeu pão na frente da nossa mãe. Ela riu e depois parou, porque não era piada, e nenhuma das duas conseguia se lembrar. Estou fazendo teste pro lado bom dela há 23 anos, eu disse. Ninguém nunca foi escalada. Ela mexeu na caixa de doces que eu tinha embalado para Bia, tortinhas de maçã, aquelas com açúcar por cima, e vi minha irmã virar a caixa sem nem perceber o que fazia, procurando uma tabela nutricional que não existia. Foi aí que a raiva escorreu de mim e algo mais frio e mais triste tomou o lugar. Ela não era fiscal, era uma presa com regalias. O plano funciona, ela disse. O plano é a vida inteira dela. Pesar menos, querer menos, ocupar menos espaço e chamar a cela de aconchegante. Quando foi embora, me abraçou forte e sussurrou que a mamãe só ama a gente do jeito dela. E eu fiquei parada na porta por muito tempo. Você não tem o direito de ficar com raiva de quem também está se afogando. Você só nada diferente. Eu adoraria te contar que fiquei firme, mas você merece a verdade.
E a verdade aconteceu à meia-noite de uma terça-feira, na minha cozinha comercial vazia. O álbum do casamento estava aberto na mesa de aço. Ao lado, meu notebook. E na tela, mal consigo dizer, um plano alimentar, meu, alto imposto, 8 semanas, porções controladas, uma coluna para pesagens, formatado com capricho, porque aparentemente até minhas rendições vêm laminadas. Numa segunda aba, um rascunho de mensagem para minha mãe que começava com as palavras: talvez a gente possa se encontrar no meio do caminho, encontrar no meio de uma balança. A Rosa, minha sous-chefe, voltou para pegar o casaco que tinha esquecido no gancho, me viu curvada na luz azul à meia-noite e leu a cena inteira num único olhar, do jeito que lê uma comanda numa correria de sábado. Ela tem 53 anos, criou 3 filhos, trabalhou em toda a cozinha deste município. Se inclinou por cima do meu ombro e fechou o notebook, quieta como uma cara de pôquer dobrando uma mão ruim. Você alimenta todo mundo, Lari, ela disse. Quem alimenta você? E foi aquilo que fez. Chorei uma única vez naquele inverno inteiro, ali mesmo, num pano de prato limpo, na cozinha que eu construí, com os fornos estalando enquanto esfriavam. Não pelo salão, nem sequer pelo dinheiro, mas porque eu tinha acabado de ver minhas próprias mãos começarem a montar a segunda mesa para mim mesma, por hábito, sem ninguém sequer pedir. A Rosa ficou até eu fechar tudo. De manhã, apaguei o plano alimentar e a mensagem e mandei um torpedo para minha mãe, dizendo que eu passaria no sábado para pegar meus documentos de casamento. Havia uma única caixa naquela casa que ainda era minha e eu a queria de volta. No sábado de manhã, meus pais estavam na festa junina da paróquia de São Marcos, exatamente onde o informativo da igreja dizia que estariam, e eu ainda tinha a chave da casa onde cresci. Tinha avisado por mensagem e minha mãe respondeu uma única frase sobre os documentos estarem na sala de jantar, no aparador, onde as coisas importantes da nossa família sempre iam parar sob controle. A casa estava em silêncio do jeito que só a casa dela fica em silêncio. Almofadas em posição de sentido, ar com cheiro de cera de limão e regras. Minha caixa estava lá, na prateleira de baixo. Contratos de fornecedores, minha lista de convidados, as provas do convite, tudo arquivado sob o teto dela, porque, lá em abril, eu nem tinha pensado em perguntar por que minhas coisas precisavam da supervisão dela. Abracei a caixa contra o quadril e fechei a porta do armário, e a gaveta velha logo acima, empenada desde que eu era criança, saltou do trilho e se abriu, e uma pilha de álbuns de fotografia desabou de lado com o som macio de livros caindo. Me ajoelhei para arrumar, porque Deus me livre uma gaveta ficar torta naquela casa. E foi aí que a fotografia solta escorregou e caiu de cara para cima no tapete, entre meus joelhos. Preto e branco, já amarelada nas bordas. Uma menina magricela num vestido de domingo, em pé, muito ereta, encostada num batente de porta de cozinha que eu não reconheci. E debaixo dos pés dela, na margem branca da fotografia, alguém tinha escrito um número a lápis. Pequeno, caprichado, apagado. Um número seguido do símbolo de quilos. Sentei sobre os calcanhares na sala de jantar impecável da minha mãe, sozinha, a caixa no colo, e virei o álbum do topo da pilha. Sandra, 1978, dizia na lombada, numa letra quadrada de homem. Abri o álbum no chão da sala de jantar e conheci minha mãe aos 8 anos, e não me levantei por um bom tempo. Toda fotografia tinha um número. Embaixo da minha mãe numa bicicleta. Embaixo da minha mãe de maiô na represa do Cedro, braços cruzados com força sobre a barriga. Embaixo da minha mãe no que parecia ser sua primeira comunhão, mãos entrelaçadas, queixo erguido, olhos apagados como uma segunda-feira. Escrito a lápis na margem branca. Página após página, ano após ano. A mesma letra quadrada da lombada. Meu avô Walter registrando o peso dela ao lado da idade, como um fazendeiro anotando o peso de uma novilha na feira. Algumas páginas tinham o número circulado. Uma tinha o número sublinhado 2 vezes, e ao lado dele o único comentário escrito em todo o álbum: precisa de vigilância. Havia uma fotografia da cozinha com um quadro de verdade preso na geladeira, colunas e datas. E minha mãe, talvez com 12 anos, em pé ao lado dele, com os pés virados para dentro. E em quase toda foto de família, na beirada do quadro,
como se fosse clima. Uma mulher jovem de maxilar firme olhando para outro lugar. Não para a câmera, não para o quadro, para alguma distância onde nada daquilo estava acontecendo. Minha avó Ruth. Fiquei ali sentada no tapete, com a caixa do meu casamento ao lado e essa outra herança aberta no colo, e cada certeza que eu tinha empacotado naquela casa se reorganizou em uns 4 minutos. Porque eu tinha passado a vida inteira acreditando que minha mãe tinha inventado a pequena religião da nossa família, a balança, os pratos, a segunda mesa, as fotografias que precisavam ser lisonjeiras. Ela não tinha inventado nada. Ela tinha sobrevivido a isso, do jeito que se sobrevive a um incêndio, aprendendo a sentir cheiro de fumaça em todo lugar, para sempre. Minha mãe não era a autora do livro Caixa. Ela era o primeiro lançamento. Guardei o álbum do jeito que encontrei, arrumei a gaveta e levei só o que era meu. E dirigindo para casa com a caixa no banco do passageiro, uma lembrança que eu tinha arquivado como lenda da família, havia 22 anos voltou e se reapresentou como cena de crime. Eu tinha 13 anos, o 44º aniversário da minha mãe, a toalha boa, os 2 lados da família apertados na nossa sala de jantar. Alguém, um tio, nunca decidi qual, olhou para a sobremesa passando de mão em mão e fez uma piada sobre ficar de olho na cintura das mulheres Andrade, e arrancou risada. E a risada correu à mesa do jeito que sempre corria. Só que dessa vez, minha avó se levantou. Ruth Almeida, 86 anos, taça de vinho numa mão, a outra espalmada na toalha, e a sala foi para o silêncio absoluto. E ela disse: "Nós pesávamos as meninas nesta família e chamávamos isso de amor. Eu deixei acontecer com você, Sandra. Não vou ficar sentada aqui vendo acontecer com elas. Ninguém se mexeu." Minha mãe riu, a risada de anfitriã, e disse: "Mamãe bebeu vinho demais." E alguém mudou de assunto com as 2 mãos, e a sobremesa continuou. E eu me lembro de ter 13 anos e entender só que algo enorme tinha atravessado a sala e me passado raspando por centímetros. 2 semanas depois, a história já estava decidida. Vó Ruth não andava bem. Vó Ruth era amargurada e cruel e não devia ser chamada. O cartão de Natal dela parou de chegar. O que eu mandei sozinha aos 29 anos voltou com um adesivo amarelo de endereço não encontrado e sem endereço novo. A cadeira no reencontro ficou vazia e continuou vazia, e o nome dela saiu do vocabulário da nossa família. 22 anos me disseram que o exílio era o castigo pela crueldade. Era o castigo por uma única frase verdadeira. E ela era a única pessoa viva que já tinha pago a conta que eu estava encarando. Havia exatamente uma pessoa na família Branda o bastante para ainda ter o endereço, e assustado o bastante para nunca ter usado, e ela vem de Geleia. Minha tia Neide, irmã mais nova da minha mãe, 74 anos, a quieta, tem uma barraca de conservas na feira de Vale Verde aos sábados. E esperei até ela ficar sozinha com os potes antes de perguntar. Não fiz rodeio. Tia Neide, eu preciso do endereço da avó Ruth. A mão dela parou sobre a fileira de geleia de framboesa. Olhou para mim por um longo momento. Olhou de esguelha para o corredor, do jeito que todo mundo na minha família sempre olha de esguelha, checando minha mãe como quem checa trânsito. E aí puxou o bloquinho de pedidos e escreveu no verso de um recibo. Uma rua que eu nunca tinha ouvido falar, numa cidadezinha de Lago, 3 horas ao norte. A letra dela tremia, mas ficou firme nos números, como se o endereço fosse a única coisa que ela tinha mantido polida todos esses anos. Ela me escreve todo Natal, a tia Neide disse, bem baixinho, arrumando potes que já estavam arrumados. Pergunta de vocês, meninas, pelo nome. Perguntei quando tinha sido a última vez que ela respondeu. Ajeitou as tampas de uma fileira de tampas perfeitamente alinhadas. Era mais fácil não responder, ela disse, e ali estava. O sistema inteiro da família resumido numa frase pequena. Mais fácil não responder. Todo mundo com vergonha em particular e pontual em público, orbitando a versão da minha mãe da história. Porque o preço da gravidade é mais barato que o preço da verdade. Agradeci. Ela segurou minha mão 1 segundo a mais que o normal e disse, diga a ela que as rosas perto da caixa de correio eram minhas. Aquele recibo andou no bolso do meu avental por 3 dias, como um fósforo que eu ainda não tinha decidido acender.
Naquela semana, o Diego e eu espalhamos a vida inteira da gente na bancada de aço e contamos o que era realmente nosso. A resposta: o suficiente. Eu tinha 19.000 guardados para abrir uma segunda cozinha do outro lado do município. 4 anos de férias puladas e equipamento mantido vivo, a coisa mais próxima que eu tenho de um sonho com número. Os donos do pomar do Vale, que me contratam para todo evento embaixo daquelas macieiras há 7 anos, souberam o que tinha acontecido. Fornecedor conversa com fornecedor e a Bianca ficou arrasada, e me ofereceram o pomar por $340, o custo deles. Um detalhe, a temporada estava fechando e eles tinham exatamente um sábado ainda livre na agenda. 12 de setembro. Olhei para o calendário e ri alto. Uma risada curta, sem graça nenhuma dentro. 12 de setembro é o segundo sábado de setembro, o reencontro. 29 anos da represa do Cedro, 40 parentes e minha comida no meio de tudo. O único dia do ano em que minha família já estaria reunida a 20 minutos dali, se medindo umas às outras. O Diego me viu fazer as contas e disse que a gente podia procurar datas de primavera em outro lugar. E pensei nisso pelo tempo exato que levou para servir 2 xícaras de café. Caio, o irmão mais novo do Diego, embarca para a missão no dia 18. Uma data de primavera significava uma cadeira vazia onde o padrinho dele devia estar. E havia mais uma coisa com espinha dorsal. Eu tinha passado 43 anos organizando minha vida ao redor do calendário daquela família, comendo ao redor dele, me vestindo ao redor dele, me desculpando ao redor dele. Reserva, eu disse. 12 de setembro. A gente convida todo mundo, todos eles. Ninguém precisa escolher entre nós dois. Só precisam dirigir 20 minutos. A Rosa imprimiu os convites naquele fim de semana. Um envelope ficou em branco na mesa de aço por 2 dias e eu sabia de quem era o nome que ia ali e ainda não estava pronta para escrever. Entreguei o convite da minha mãe pessoalmente na cozinha dela numa terça-feira, porque eu queria que ela ouvisse da minha boca e não da cidade. Papel creme, borda de era, Larissa e Diego, 12 de setembro, Pomar do Vale. E embaixo do horário, uma linha que o Diego e eu discutimos até as 2 da manhã. Venha como você é, sem condições. Ela leu no balcão com os óculos de leitura baixos, sem pressa, do jeito que lê uma receita de torta que pretende melhorar. Depois pousou o convite e sorriu de verdade. Ninguém vai aparecer, querida. O reencontro é nesse dia. Você sabe que é nesse dia. Eu disse que sabia e que todo mundo estava convidado para os 2, e que o pomar fica a 20 minutos da represa. Ela balançou a cabeça devagar, quase com dó, do jeito que corrige a ortografia de uma criança. Você vai se humilhar por causa de uma dieta, um casamento sem família nas cadeiras. E as fotos, Larissa, pense nas fotos. Você quer olhar para essas fotos pelo resto da vida? E lá estava de novo. A cosmologia inteira dela numa frase. O casamento não pesava nada, a foto do casamento pesava tudo. E eu ainda era, depois de todos esses meses, um problema de iluminação. Peguei minhas chaves de cima do balcão dela. Estava calma. E quero que você saiba que a calma era real e nova, e tinha um chão embaixo dela pela primeira vez. A senhora tira minha foto a vida inteira, mãe, eu disse. Tabela de pesagem, prato de noiva, corpo de primavera. Cansei de ser o antes. O queixo dela se ergueu enquanto a porta de tela se fechava atrás de mim. Ouvi ela dizer para a cozinha vazia que essa família não faz esse tipo de egoísmo. Na manhã seguinte, enchi o tanque e dirigi para o norte. 3 horas ao norte, o milharal dá lugar a araucárias, e as araucárias dão lugar à água. E a cidade no fim do endereço no bolso do meu avental se resumia a 6 ruas e uma lojinha de pesca encostada numa lâmina cinza azulada de lago. A casa dela era pequena, de tábuas de cedro prateadas pelo tempo. Mudas de tomate amarradas com tiras de lençol rasgado em laços perfeitos. Uma horta cuidada por alguém com padrão e sem plateia. Fiquei sentada na Kombi uns 5 minutos inteiros, mãos no volante, motor desligado. Depois desci e bati na porta. A mulher que abriu era menor que na minha lembrança e mais ereta que minha postura. Cabelo branco preso para trás, olhos exatamente do cinza do lago atrás dela. E me olhou por 2 longos segundos com a mão na porta de tela, do jeito que se segura um prato que pode cair.
Larissa Jane, ela disse, não como pergunta. 22 anos, e ela me reconheceu de relance na própria soleira, pelo nome e sobrenome do meio. Você tem as mãos da minha mãe? Ela acrescentou, o que foi a primeira coisa que alguém dizia sobre o meu corpo em meses que não tinha um número escondido junto. Depois os olhos dela passaram por cima do meu ombro, para a Kombi vazia, e algo na mandíbula dela se firmou. Sua mãe sabe que você está aqui? Perguntou. Ainda não, eu disse. Ótimo, disse minha avó e escancarou a porta de tela. Senta. A cozinha dela cheirava a café e tomate, e tinha uma palavra cruzada na mesa com uma caneta, não lápis, ao lado. Serviu 2 xícaras sem perguntar, sentou de frente para mim, cruzou as mãos e me olhou do jeito que a água do lago olha para você. Me pergunta de verdade, filha. Então perguntei, e ela respondeu como uma mulher que vinha alimentando e regando a história havia 22 anos, para o caso de alguém vir buscá-la. Meu avô, Walter, pesava as filhas toda segunda-feira antes da escola, no corredor, numa balança de médico comprada num leilão de espólio, e escrevia os números nas fotografias e nos quadros, e uma vez na margem do boletim da Sandra, ao lado da nota de português. Ruth assistiu a isso acontecer por 39 anos e quase não disse nada. Silêncio também é uma dieta, ela me disse, olhando para as próprias mãos em volta da xícara. Eu a fiz por décadas. Nunca uma vez me deixou menor de um jeito que ajudasse. Walter morreu 25 anos atrás. O luto afrouxou alguma coisa devagar. E 2 anos depois de enterrarem ele, no aniversário de 44 anos da minha mãe, com a piada correndo à mesa e a risada correndo atrás dela, ela se levantou. Palavras dela. Tinha 86 anos e já não tinha mais apetite para mentira. Perguntei se ela se arrependia. Ela pensou nisso com honestidade, o que me assustou. Eu me arrependo dos 39 anos antes, ela disse, não da frase. Depois me contou a parte que quebrou e consertou alguma coisa ao mesmo tempo. Sua mãe foi a melhor aluna que aquela escola já teve. Essa é a tragédia, Larissa Jane. Elas pesavam as meninas e chamavam de amor, e ela tirou nota máxima. Se alguém na sua família foi apagado por dizer a verdade em voz alta, acenda uma vela por essa pessoa nos comentários. Só o primeiro nome, já basta. Vamos encher uma página com as cadeiras em que ninguém sentou. E se você chegou agora aqui, se inscreva, porque a segunda metade dessa história é o motivo de você ter vindo. Tirei o envelope em branco da bolsa e escrevi o nome dela ali, na própria mesa de cozinha dela. Ela abriu com uma faca de cartas, porque é claro que ela tem uma faca de cartas, e leu cada palavra daquele convite, borda de Hera incluída, até onde eu pude perceber. Depois pousou na palavra cruzada e disse, não, eu custo as coisas às pessoas. Larissa Jane, pergunte a qualquer um. Eu tinha dirigido 3 horas e trazia um único discurso dentro de mim. Então dei ele, de pé na cozinha dela, do jeito que ela um dia deu o dela. Disse, a senhora falou a verdade numa mesa onde verdade não era servida. Esse é o único motivo de eu estar na sua cozinha agora, em vez de estar em cima da balança da minha mãe. Tenho uma cadeira no meu casamento com o seu nome. Está vazia há 22 anos, e eu quero ver a senhora sentada nela. O maxilar dela travou de novo. Olhou para o lago por um tempo, e quando olhou de volta, os olhos dela tinham água parada que ela recusou, por força de vontade, a derramar. Está bem, ela disse. Mas me escute, porque eu conheço essa família e conheço o preço da entrada. Uma vez que eu estiver sentada numa cadeira no seu casamento, você não pode me desescolher. Vão te obrigar a escolher. Moça, esse ano, ano que vem, todo feriado, até me enterrarem, escolha sabendo disso. Eu disse, então eu escolho agora. E minha avó balançou a cabeça uma vez, do jeito que se concorda com um preço justo, serviu mais café e perguntou o que a gente ia servir em setembro. No caminho de volta, liguei para o meu pai, caixa postal, claro, e deixei bem claro. Vó Ruth vai estar no meu casamento no dia 12. Eu queria que o senhor soubesse por mim. Depois meu celular acendeu, e acendeu por 3 horas seguidas, e eu deixei tocar contra o escuro. O contra-ataque durou 9 dias, e veio em ondas, como o clima vindo do lago. Primeiro, a corrente telefônica, tias e primas ligando, cada uma abrindo com sua pobre mãe.
me informando que a Sandra estava arrasada, que eu tinha ido lá para o norte ser envenenada por uma velha amargurada, que a avó Ruth era, e aqui a voz delas descia para o tom reservado a tumores, manipuladora. Palavra interessante. Comecei a responder. O que exatamente ela manipulou? Silêncio, toda vez. Ninguém sabia. Ninguém tinha perguntado em 22 anos. A história sempre chegava pré-mastigada, e engolir era chamado de lealdade na nossa família. Depois, no segundo domingo, o emissário. Meu pai veio até a loja sozinho, de camisa boa, segurando o boné com as duas mãos como quem segura um prato numa festa junina. E eu servi café e bolo, e assisti ele não dizer o que quer que fosse que tinham mandado ele dizer durante quase uma hora inteira. Por fim, saiu gentil e ensaiado. E se a gente desacelerasse tudo, remarcasse o espaço Bétula para abril? A família cobre todo o custo. A mamãe hospeda a recepção ela mesma. E até a primavera, ele disse, olhos no bolo, você teria tempo de se sentir bem para as fotos. Ali estava, o mesmo ultimato de 23 quilos, embrulhado para presente, andando no bolso do casaco do meu pai bonzinho. Pus minha mão sobre a dele. Pai, olha para mim. De quem são essas palavras que o senhor está carregando? Ele olhou para mim então, e por um segundo, eu vi o lampejo de um homem que tinha estado naquela mesa em maio e estudado o próprio prato. Ele não respondeu. Me abraçou na porta, forte, como um homem se desculpando por um crime cujo carro de fuga ele ainda estava dirigindo. E foi embora, e eu fiquei ali, amando ele e cansada de esperar por ele, as duas coisas ao mesmo tempo, o tempo todo. As confirmações contaram a história em aritmética. De 40 convites para o lado Andrade e Almeida, 4 sims, 9 recusas em papel bonito e 27 silêncios. Minha mãe tinha deixado bem claro que o reencontro era obrigação de família, e todo mundo entendeu como comparecer ao pomar seria pontuado. Enquanto isso, a outra economia da cidade votou cedo. A florista enfiou 2 dúzias de dálias a mais no meu pedido e dispensou a diferença. Os donos do pomar recascalharam a alameda sem eu pedir e sem cobrar. Os amigos do coral da Igreja da Rosa se ofereceram para estacionar carros. Nenhum deles falou uma palavra sobre minha mãe. Só continuaram, quietamente, colocando coisas do meu lado da balança. Na quinta-feira antes do casamento, fui devolver as formas de assar da minha mãe, empilhadas limpas no porta-malas, porque mesmo em guerra eu devolvo o que empresto. E a porta dos fundos estava entreaberta. E ouvi a voz dela vindo da cozinha, no telefone, animada e categórica, no meio de uma frase. Ah, ela vai ceder. Ela sempre cede. Está cedendo desde os 10 anos. Espera só. Fiquei parada no degrau com as formas nos braços, ouvindo minha própria mãe ler em voz alta o manual de operação da minha vida para alguém no telefone, animada como uma previsão do tempo. Ela não estava errada sobre o passado. Foi isso que me prendeu ali, no degrau. Ela estava lendo meu diagnóstico. E um diagnóstico lido em voz alta também é uma cura, se você está no lugar certo para ouvir. Pousei as formas ali dentro, sem fazer barulho. Depois tirei a chave da casa do meu chaveiro, a chave que eu carregava desde o colégio, pendurei no gancho perto da porta e dirigi de volta para minha própria cozinha. Na véspera do casamento, minha equipe se amotinou. Entrei na minha própria cozinha com minhas listas de tarefas, e a Rosa literalmente tirou a prancheta das minhas mãos e apontou para um banquinho. Pela primeira vez, ela disse, você senta. Tinham planejado o cardápio inteiro pelas minhas costas, minhas receitas, as mãos delas, e colado um cartaz sobre o passe que dizia, a noiva não cozinha nada, ordem da cozinha. Foi isso que minha equipe me deu de presente de casamento, uma noite de folga no meu próprio restaurante. E eu me sentei naquele banquinho com um copo de suco de maçã fermentado e assisti o melhor time da região cozinhar minha comida melhor do que eu cozinharia, porque estavam cozinhando para mim. Vó Ruth chegou às 6, de ônibus intermunicipal, com uma mala mais velha que minha mãe e uma sacola de roupa que ela guardava como se fossem documentos. Ficou na porta da minha cozinha fazendo o inventário, os fornos, a equipe, o cartaz sobre o passe, e disse, então é isso que você construiu com o lugar que te deram. E eu tive que me virar e limpar um balcão que já estava limpo.
Lá em cima, mais tarde, ela me viu provar o vestido uma última vez. E eu me preparei para o reflexo de família. O puxão, o alfinete, a sugestão prestativa. Ela circulou em volta de mim uma vez, devagar, mãos para trás como uma inspetora, e depois assentiu para o espelho e entregou o único ajuste que achou que o vestido precisava. Você vai precisar respirar amanhã, ela disse. Noivas esquecem de respirar. Tomamos chá. Ela ficou no quarto de hóspedes. Através da parede, ouvi ela resolvendo a palavra cruzada em voz alta, de caneta. Às 7 da manhã seguinte, rodas rangeram na alameda do pomar. Cedo, antes mesmo das cadeiras estarem sem orvalho, um sedã cor de champanhe, o da minha mãe. Ela veio sozinha, no vestido lilás que usa para ocasiões que pretende vencer. E me encontrou no corredor entre as cadeiras dobráveis, com o orvalho ainda no meu tênis e o cabelo preso com um grampo. Por um momento, nenhuma de nós disse nada, e o pomar disse tudo por conta própria. O arco que o irmão do Diego construiu, o passadeiro de morim preso contra o vento, e drapeado sobre a cadeira mais à esquerda da primeira fila, onde ela não tinha como não ver, um chale cinza dobrado. Minha mãe olhou para aquele chale do jeito que se olha para um acidente. Depois se virou para mim, e a voz dela saiu mais suave do que eu ouvia desde que eu era pequena. E essa suavidade era a coisa mais perigosa que ela tinha trazido. Eu vim te dar o seu casamento, ela disse. O de verdade. Me escute antes de dizer alguma coisa por orgulho. Manda ela para casa, querida. Bota no ônibus hoje mesmo, antes que as pessoas vejam. A gente muda o casamento para primavera, de volta para o Espaço Bétula. Eu pago o que custar para consertar o que você fez. E hoje não precisa ser um desperdício. O reencontro é a 20 minutos daqui. Uma ligação minha e tem 40 pessoas nessas cadeiras até as 2 da tarde. Sua família inteira, Larissa, seu pai te levando pelo gramado. Todo mundo, tudo, hoje, do jeito que você desenhava quando era pequena. Deu um passo mais perto e os olhos dela passaram por cima do meu ombro, para o arco, e voltaram, e ela pousou a frase baixinho, como um alfinete atravessando uma mariposa. E até a primavera, você vai ter tido tempo de se sentir bem. Pensa nas fotos com todo mundo nelas. Isso é tudo que eu sempre quis para você. E aqui está a minha confissão. Por 3 segundos inteiros, parada na grama molhada do pomar que eu tinha pago com meu próprio dinheiro, eu quis aceitar o acordo. Ela não estava mais me oferecendo uma dieta, estava me oferecendo a foto. 3 segundos. É isso que 43 anos de desejo compram. Mesmo no seu dia de casamento, mesmo sabendo o que eu sabia. E aí, os 3 segundos passaram, e ouvi minha própria voz sair firme e baixa. Eu encontrei o álbum Mãe. Sandra 1978. Aquele com os números a lápis embaixo de cada foto sua. O rosto dela não se moveu, mas a quietude dela mudou de tipo, do jeito que uma cozinha muda quando algo no fogão para de ferver. Eu sei da balança no corredor nas segundas de manhã, eu disse. Sei quem te ensinou essa conta. Sentei no chão da sua sala de jantar e conheci uma menina de 12 anos parada ao lado de um quadro na geladeira. E mãe, eu teria queimado aquele quadro por ela. Quero que a senhora saiba que eu teria defendido aquela menina em qualquer mesa desta família. O queixo dela se ergueu, e por um instante houve algo jovem e cru atrás dos olhos dela, e eu me obriguei a continuar mesmo assim. Aquela menina cresceu e me entregou o lápis, e chamou isso de me proteger. Elas pesavam as meninas e chamavam de amor. Não na minha mesa. Nunca mais. Ela começou a falar, e eu fiz a única coisa que ela nunca soube o que fazer com. Eu a convidei para entrar. Tem uma cadeira para a senhora na primeira fila, mãe, bem ao lado da sua mãe. Aqui ninguém é pesado. Esse é o código de vestimenta inteiro. Vem inteira ou não vem. E minha mãe controlada, laminada, previsível, quebrou. Não em lágrimas, em volume. A voz dela saiu uma oitava mais aguda no pomar vazio, e as palavras saíram sem verniz. Você escolheria aquela mulher no lugar da sua própria mãe. Ela me humilhou no meu próprio aniversário. Não, mãe, eu disse, e saiu quase gentil, porque quase tinha acabado. Ela falou a verdade nele, e eu não estou escolhendo ela em vez da senhora. Estou escolhendo inteireza em vez de acolhimento condicional. Ela ficou ali mais um momento, na grama molhada, no vestido lilás, e eu observei ela buscar cada ferramenta do cinto,
e não encontrar nenhuma que servisse para o trabalho. As lágrimas não tinham plateia. A corrente telefônica não tinha mais linha até mim. O talão de cheques não tinha mais nada para cancelar. Por fim, ajustou a alça da bolsa no ombro, um gesto pequeno, preciso, terrível. Uma mulher se arrumando porque mais nada na sala obedecia. E disse: "Você vai se arrepender disso toda vez que abrir aquele álbum de fotos." E foi embora pela Alameda, de volta para o sedã cor de champanhe, e a porta do carro fechou com um clique. Não uma batida. Ela não daria ao pomar o prazer de uma batida. O carro saiu devagar entre as macieiras, como o carro da frente de um cortejo para alguma coisa. E eu fiquei sozinha no corredor que eu tinha pago, no lugar onde, em 4 horas, eu me casaria, e não senti nenhum triunfo. Senti o tamanho e a forma exatos do buraco. Você tem que deixar as coisas verdadeiras pesarem o que pesam, eu disse em voz alta, para as cadeiras, para ninguém, e a verdade era que minha mãe não me veria casar. E nenhuma parte disso deixa de ser ferida só porque você escolheu ela. A porta de tela da casa de fazenda rangeu e vó Ruth saiu para a varanda de Rob, com 2 xícaras de café. E ela não perguntou o que tinha acontecido, porque tinha passado 22 anos sabendo exatamente o som daquele carro específico indo embora. Só me entregou uma xícara e ficou ao meu lado, olhando para o arco. "Cansei de ser o antes", eu disse a ela. "Eu sei", ela disse. "Toma o café." Às 10 horas, a Rosa tocou o sino de bronze da cozinha do outro lado do quintal, e meu dia de casamento, o que eu tinha escolhido, se levantou e se vestiu. 61 pessoas se sentaram no pomar às 11 horas. O pessoal do Diego, minha equipe, os donos do pomar, a florista, 4 Andrade corajosos, e na cadeira mais à esquerda da primeira fila, no chale cinza, com a espinha reta como um mourão de cerca e as mãos cruzadas sobre a bolsa, minha avó, sentada ali por minha própria escolha, no lugar que a tradição reserva para a mãe da noiva. Ninguém me levou pelo corredor. Isso foi decisão, não falta de opção. A cadeira do meu pai ficou vazia e a vó Ruth tinha oferecido o braço na noite anterior, e eu tinha beijado a bochecha dela e recusado. Eu tinha chegado até ali com os meus próprios pés, todos os 43 anos daquela estrada, e parecia certo terminar a caminhada do mesmo jeito. Então a viola começou, e eu vim pelo passadeiro de morim entre as macieiras sozinha, num vestido que servia no corpo que eu de fato habito, e vi o Diego, no arco, tirar os óculos com as 2 mãos, o que ele faz quando o resultado do exame é melhor que a hipótese. Os votos dele duraram 11 segundos, e eu vou citá-los para ele pelos próximos 50 anos. Cada versão sua sempre foi suficiente. Eu só sou o cara que tem a sorte de dizer isso em voz alta num sábado. Os meus foram sobre café da manhã e permanecer, e sobre o apartamento que cheira a cebola, e tive que parar uma vez. E 61 pessoas esperaram enquanto uma noiva e os próprios pulmões renegociavam. Você vai precisar respirar. Noivas esquecem de respirar. E depois as alianças e depois o beijo. E as abelhas continuaram trabalhando as maçãs caídas durante a cerimônia inteira, como se nada daquilo fosse da conta delas. Estávamos servindo suco de maçã na mesa comprida de aço quando eu ouvi. Fraco e depois não tão fraco, vindo do fim da Alameda. Cascalho, um carro, depois 3, depois uma fila deles. Peguei a versão da represa do Cedro da história depois, com 3 testemunhas, e todas concordam na sequência. O almoço foi servido ao meio-dia. Frango frito comprado pronto naquele ano. E mais de uma pessoa comentou a diferença em voz alta. Minha mãe ficou na cabeceira do quiosque e fez seu discursinho de boas-vindas. 29º ano. Tão abençoados. E quando a comida começou, minha tia Neide, 74 anos, que nunca interrompeu nada na vida, se levantou na segunda mesa com o guardanapo de papel ainda na mão e disse, num silêncio que ela mesma criou: "Minha mãe está a 20 minutos daqui. Eu vou ver a minha mãe." E pousou o guardanapo e caminhou até o carro. Levou cerca de 1 hora para o quiosque esvaziar atrás dela. Não todo mundo de uma vez, e não todos. Vieram de 2 em 2, de 3 em 3, pela nossa Alameda de Cascalho. Encabulados, vestidos para a festa errada, com fome, e minha equipe, Deus os abençoe, só continuou colocando mais lugares na mesa comprida.
porque alimentar o inesperado é literalmente o nosso treino. A Bia saiu voando do carro da Marina antes mesmo do carro parar de vez e pulou no colo da avó Ruth, na velocidade máxima de uma criança de 9 anos. E minha avó, que não chora, segurou a cabeça daquela criança com as 2 mãos e balançou, e as mãos dela tremiam no cabelo da Bia. E todo mundo achou um motivo para olhar para as macieiras por 1 minuto. A caminhonete do meu pai chegou por último, no fim da tarde. Ele ficou na cerca, boné nas mãos, esperando para saber o preço do portão. Fui até lá e abri. "Tem comida, pai", eu disse. Ninguém deve um discurso. Ele entrou como convidado e comeu 2 pratos. E às 3 da tarde, as testemunhas concordam nisso também, o quiosque na represa do Cedro ficou vazio, exceto por uma pessoa, sentada sozinha na mesa principal. Na hora dourada, minha avó se levantou na mesa comprida de aço com um copo de suco de maçã, e o pomar ficou quieto por conta própria. Sem talher batendo em copo, só uma mulher pequena e ereta se levantando, e 60 e tantas pessoas e um punhado de refugiados do reencontro decidindo, todos ao mesmo tempo, que aquilo eles queriam ouvir. 22 anos atrás, ela disse, numa voz feita para ler salmos e veredictos, eu fui desconvidada desta família por dizer uma única frase verdadeira num jantar de aniversário. Não vou repetir, a maioria de vocês estava lá. Uma onda de risada contida percorreu as mesas. Hoje à noite, minha neta se casou no corpo que Deus e o bom pão deram a ela, numa mesa que ela mesma construiu, onde a única regra é: você vem inteira. Já fui a muitos casamentos. Este é o primeiro que eu compareço em que ninguém teve que deixar parte de si no carro. Ergueu o suco de maçã um dedo em direção a Larissa e Diego, para as mesas compridas, e depois se virou, deliberada como tudo o que faz, encontrou o fotógrafo agachado na ponta do corredor e apontou um dedo nodoso para ele, como uma mulher dirigindo o trânsito. "Moço, tira as fotos. Todas elas. Enquadra as que estiverem rindo." O obturador disparou umas 400 vezes naquela noite. E há uma foto ampliada, do tamanho de uma porta de forno, pendurada na minha cozinha da segunda mesa hoje. Eu de vestido, cabeça jogada para trás no meio de uma risada por causa de algo que a Rosa gritou do passe, a mão do Diego na minha, e na borda do quadro, um pouco desfocada porque estava em movimento, minha avó erguendo o copo. Ninguém naquela fotografia está prendendo a respiração. Essa é a legenda inteira. Essa é a história inteira. Aqui está a prestação de contas honesta, porque este canal não vende conto de fadas. Minha mãe não ligou. Já faz mais de 1 ano. A versão dela daquele setembro correu pelos canais de sempre. Eu fui cruel. Eu fui envenenada. Eu escolhi uma velha doente no lugar da minha família. E cerca de 1/3 dos parentes ainda sustenta essa versão, e Vale Verde é pequena o bastante para eu esbarrar em alguns deles na farmácia. A segunda cozinha esperou 1 ano. 11.700 daquele sonho pagaram o pomar, a tenda, o vestido, e eu assassinaria aquele cheque de novo, com uma caneta ainda mais firme. A Marina me mandou mensagem à meia-noite, 2 semanas depois do casamento. Como ela era, avó antes, a conversa mais longa que minha irmã e eu tivemos em uma década, toda dentro de um retângulo brilhante. Agora ela leva a Bia à loja aos sábados. E minha sobrinha come uma tortinha de maçã no meu balcão e pede uma segunda. E ganha. E ninguém na mesa diz uma única palavra sobre isso. E se você acha que esse é um final pequeno, peço que se lembre de ter 9 anos. Meu pai passa lá em algumas quintas-feiras, toma o café dele, quase não fala nada, conserta minha Kombi. Em dezembro passado, mandei um cartão de Natal para minha mãe, endereçado à mão, sem condições dentro. Nenhuma resposta veio e nenhuma foi a resposta. E eu deixei aquilo pesar o que pesa. A porta da minha loja fica destrancada 6 dias por semana. Qualquer um que consiga atravessá-la inteiro é bem-vindo. Esse sempre foi o preço inteiro da entrada, e ainda é. O Natal acontece na minha casa agora. Uma mesa só. Tivemos que aparafusar uma bancada de aço na ponta da mesa de jantar para caber todo mundo. E fica ridículo, e ninguém liga. 22 convidados este ano. Cavalcantes e Andrades e a equipe inteira da Rosa misturados, e nenhuma segunda mesa em lugar nenhum do prédio, e nenhum prato montado especialmente para ninguém.
exceto para a Bia, que pede que a travessa de picles fique ao alcance da mão, e é atendida, porque é para isso que existem as mesas. Vó Ruth senta onde consegue ver a porta, por hábito antigo, e passou o último feriado ensinando a Bia a amarrar tutores de tomate com tiras de guardanapo rasgado. As duas curvadas sobre os nós, como engenheiras. Lá na represa, o reencontro vai acontecer de novo em setembro que vem. Minha mãe vai sediar. A balança ainda mora no banheiro dela e o livro-caixa ainda mora na cabeça dela, e algumas máquinas você não desliga da tomada. Você só pode alimentá-las com o seu nome. Aqui está o que eu sei agora, e o que eu diria para qualquer mulher se dobrando para caber num quadro que outra pessoa está segurando. Amor que precisa ser reconquistado quilo por quilo é aluguel. E a coisa mais corajosa que você vai fazer na vida é se mudar e construir uma mesa mais comprida. Essa é a minha história. Um ultimato de 23 quilos, um cancelamento de 5200, uma cadeira extra na primeira fila e um reencontro que se levantou no meio do almoço e caminhou até ela. Se alguém mede o amor antes de te entregar, você tem permissão para construir a sua própria mesa e servir com generosidade. Compartilhe isso com uma mulher que precisa dessa receita e se inscreva no Histórias em Voz Baixa. Sempre tem um lugar aqui, e ninguém confere o quadro.